Olá pessoas, tudo bem? Nós vamos começar aqui uma série de vídeos que nós vamos falar sobre educação, falaremos sobre leitura, sobre história da educação, por que não também sobre vestibulares e avaliações externas. E o primeiro vídeo, eu quero falar sobre um tema que eu sempre desenvolvo em sala de aula. Desenvolvimento social e econômico está totalmente atrelado à educação. Por que eu estou falando isso? Primeiro, é necessário falar que o enriquecimento de uma nação está baseado na produtividade. E como que a gente consegue produtividade? Aumentando a capacidade técnica e a capacidade intelectual das pessoas no mercado de trabalho. Eu não estou falando de questões partidárias, não estou falando sobre nenhuma teoria. Eu estou falando dos fatos. Fato é que em qualquer sociedade, o aumento da produtividade aumenta a riqueza e a produtividade está atrelada à educação. Por exemplo, nós temos já índices que diz que a cada ano que a pessoa estuda a mais, eleva a renda de 8 a 10%. Obviamente que isso daí não vai ser uma regra, ainda mais em alguns países onde a produtividade é baixa, existe um limite. Mas ainda assim, quanto mais as pessoas estudam, mais a possibilidade de um aumento de renda. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre o índice do PISA. Nós temos hoje, em primeiro lugar, um país que é a Singapura. Em 1965, Singapura tinha o mesmo índice no PISA, que é uma maneira de medir a capacidade do aluno fazer contas, portanto, na matemática, uma leitura, com uma fluência em interpretação e também em ciências. Em 1965, Singapura estava no mesmo patamar que o Brasil. Coincidentemente, Singapura também tinha uma renda per capita parecida com o Brasil. Hoje, Singapura está em primeiro lugar no PISA e a capacidade de renda de um cidadão de Singapura é 10 vezes maior do que de um brasileiro. Todas as grandes potências econômicas, em algum momento, passaram por um processo educativo muito fundamentado. Viraram políticas públicas, não políticos, que fizeram com que a educação fosse algo fundamental e essencial, e isso fizesse a produtividade aumentar, logo a economia aumentar. Isso também demanda o bem-estar. De uma maneira muito óbvia essa correlação. Veja, aqui no Brasil, hoje, um adolescente de 15 anos, 70% não consegue fazer contas básicas de matemática. A cada 100 alunos, 70 não conseguem fazer contas básicas e 30 apenas têm essa capacidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos um país pobre e nós vamos continuar em um país pobre. Não tem como a gente pensar que a massa brasileira vai conseguir um enriquecimento porque não existe a capacidade de inovação, capacidade de tecnologia e nem muito menos o investimento para que o Brasil possa ter uma produção maior. Quais outros países que fizeram esse investimento e eles conseguiram bons índices de desenvolvimento? Nós temos o caso da Coreia do Sul, nós temos o caso do Japão, a Alemanha, que foi arrasada 2 vezes pelas guerras mundiais, e hoje em dia nós temos a China. A China começou fazendo produtos baratos e cópias, começou a fazer uma engenharia reversa, e para isso começou a capacitar o alunado. Lá da primeira infância, até com que ele chegasse um adulto, fosse estudar fora, ao estudar fora, pudesse olhar, verificar o que estava acontecendo e reproduzir na China. Os Estados Unidos não é também a primeira economia
no mundo à toa. É porque houve um processo de escolaridade, um processo de ciência e de inovação, com grandes universidades renomadas, fazendo com que a população chegasse a um alto índice do desenvolvimento, produtividade e enriquecimento. Ainda que tanto na China como nos Estados Unidos a gente sabe que existem muitos problemas sociais, obviamente. Bom, mas, né, fulano, outra pessoa, conseguiu enriquecer. Casos isolados não condizem nada quando a gente fala sobre um desenvolvimento social, um desenvolvimento de país, e isso fazendo com que haja maior segurança, infraestrutura, saúde e bem-estar como um todo. Eu repito, eu não estou falando sobre políticos, estou falando sim sobre políticas, sobre colocar a educação em primeiro lugar. E onde é que você entra nessa equação? Onde é que eu entro nessa equação? Eu, enquanto professor, preciso ter essa ciência e preciso incutir essa ideia no ambiente de trabalho. Por mais difícil que seja, nós sabemos disso. Agora, se você é um aluno, cada aula que você consegue prestar atenção e aprender, e além disso, você consegue absorver estudando fora da sala de aula, está fazendo uma grande parte. Se você é pai, então, é fundamental. Precisa ser parceiro da escola. A escola precisa de parceiros. E o Estado, alguns tentam, outros nem tanto. Então, a gente depender de políticos para fazer políticas no Brasil, nós sabemos que é bem complicado. Comecemos, então, por nós. Um desenvolvimento social, sabendo que isso só vai ocorrer se nós tivermos educação. Educação é a base do desenvolvimento. Depende também de outras áreas e nós vamos discutir em outros vídeos. Mas a educação é fundamental. Bom, eu também quero falar com vocês sobre os mapas mentais de história em que eu estou produzindo. Vocês podem entrar no link que eu vou colocar aí e vocês terão acesso a todas as aulas do 6º ano até o 9º ano de história. Todas. Não tem um dia que você vai ficar desamparado. A maioria dos materiais que a gente vê por aí não tem todas as aulas. Tem poucas aulas. Ou até mesmo tenta aglutinar tudo em um só, aí fica aquela bagunça. No nosso mapa mental, não. Você vai conseguir material para todas as aulas, todos os dias do 6º ao 9º ano. Está dividido em trimestres, mas você pode usar também, seja em bimestres ou seja em semestres. Adquira então esses nossos mapas mentais, seja você um aluno, seja você pai que quer dar mais fundamento de história para o seu filho, principalmente para você professor de história que quer ter aulas preparadas todos os dias. Valeu? Até mais, pessoas. Muito obrigado.